fazer o inverso. Eu pensei em iniciar fazendo uma breve revisão do que a gente viu até agora, tá? Porque hoje é uma aula de revisão. E aí, depois dessa breve revisão, eu dou um tempinho para vocês terminarem aquele exercício de ontem. A gente para e corrige. E depois eu dou um tempinho para vocês terminarem a revisão, tá? Que é a atividade de revisão. Espero que dê tempo de terminar a atividade de revisão hoje. Se não der, não tem problema, tá? Que aí depois eu mando para vocês o gabarito dela. Mas pelo meu cálculo aqui vai dar tempo da gente terminar hoje sim. Tanto porque a minha explanação para vocês agora vai ser bem breve. É uma revisão bem breve, porque o que vai valer para mim é mais a resposta de vocês da atividade, como que vocês estão, né, apresentando o desenvolvimento aí com relação à aula. Então, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês o Código Penal, tá? O Código Penal. E a gente vai fazer uma revisão sobre o que nós vimos até agora com base nele. Porque nos esquemas de aula, nós vimos todos os artigos que eu vou mencionar agora com vocês em todos os detalhes. E nós não vamos fazer isso agora, porque é uma revisão. Então, nós vamos fazer por ele, tá? Que nós não vamos entrar naquele detalhamento, mas vocês já estão muito mais solidificados desde quando a gente começou, tá? Então, a gente começou, né, falando aqui no Código Penal, ó, sobre o artigo 1º do Código Penal, que ele vinha, né, e falava para a gente o seguinte, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Isso aqui é o princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal. E não há pena sem prévia cominação legal. O que é isso? Né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Gente, que para eu ser punida por uma conduta criminosa, primeiro tem que ter uma lei que diga que aquela situação é um crime. Então, primeiro vem a lei me descrevendo a conduta criminosa e depois eu posso ser punida. Por exemplo, agora está para ser publicada no Código Penal uma nova lei, que é a lei de stalking, né? Que criminaliza aquelas situações daquelas pessoas que ficam perseguindo as outras, tanto na internet quanto pela rua, mas tem que ser caracterizada aquela perseguição ostensiva. E essa conduta é crime, vai se tornar crime, tá? Falta só publicar, né? Ela está em vacatio legis. Quando ela publicar, a partir daí, eu vou poder punir as pessoas pelo stalking. Antes da lei, não, porque antes não era crime, tá? Por mais bizarro que fosse, não era crime. Então, é isso que me diz, para eu começar o Código Penal, para a gente inaugurar o Código Penal, ele já começa falando isso, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Para eu punir a pessoa, primeiro tem que ter a lei me dizendo crime, e não só me dizendo crime, me dizendo ainda a pena. Qual que é a pena que eu entro naquele crime? Porque às vezes eu posso achar que compensa eu cometer o crime, tá? Veja bem, então se eu for lá para a parte especial do Código Penal, que começa no artigo 121, que é o homicídio, que a partir daí eu começo a ver os crimes, ó, todo crime, embaixo dele vem uma pena. Não pode vir só o crime, ó, matar alguém é crime. Aí depois o juiz vai escolher a pena que ele vai aplicar. Não, a pena vem aqui. Se o homicídio for qualificado, a pena vem aqui. Então, existe uma pena. Lógico que existe um cálculo que o juiz vai fazer, né? Porque, ó, de 12 a 30. É um cálculo que chama dosimetria da pena. E nós vamos estudar também. Mas a pena é essa, tá? Então, esse artigo 1º, ele vem para me apresentar essa situação. Antes de eu punir alguém, tem que ter algo que defina aquela conduta como criminosa, tá? E me diga qual que é a pena. Então, esses são os princípios da anterioridade da lei penal, como o próprio artigo do Código Penal me descreve, e também é o princípio da legalidade, que não está escrito aqui, mas é o princípio da legalidade, ou seja, eu tenho que ter legalizado, tem que ter lei sobre aquilo, antes de eu sair punindo a pessoa.
regra primeira, tá? Que temos que saber. E depois nós estudamos a lei penal no tempo, né? Que ela fala o que aqui para mim? No caput, nessa primeira partezinha do artigo, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, tá? Então, o que é isso, gente? É a famosa abolitio criminis, tá? O que é abolitio criminis? São situações que o crime ele é abolido. O crime ele deixa de existir. Ele não existe mais. Então, se o crime não existe mais, gente, eu não posso continuar punindo aquela pessoa por aquele crime e nem manter preso ou manter reincidente ou manter investigado alguém sobre aquela situação que deixou de ser considerada crime. Eu dei alguns exemplos para vocês, né? Mas vamos lembrar do exemplo do crime de adultério, tá? Que até o ano de 2005, adultério era considerado crime. Então, quem era casado, tá? E traísse o esposo ou a esposa, entrava no crime de adultério, tá? Então, até o ano de 2004, pessoas eram punidas pelo crime de adultério. Tudo bem que quase não tinha investigação mais, mas era crime. Se fosse investigado, denunciado, essa pessoa era punida. Então, vamos supor, desculpa, pessoal, que eu, Juliana, em 2004, cometi o crime de adultério. Eu, sendo casada, traí meu marido, descobriu, teve investigação, tudo mais, fui condenada. Estou presa pelo crime de adultério. Faz isso um pouquinho, Vitor. Chegou lá o ano de 2005, surgiu uma lei que fala assim, olha, adultério não é mais crime, tá? Adultério deixou de ser crime. A Juliana pode ficar lá presa? Não, ela não pode ficar lá presa, tá? Porque esse crime foi abolido. Então, aqui vai acontecer um fenômeno que chama retroatividade da lei penal. Por que retroatividade? Aquela lei nova de 2005, ela vai voltar no tempo e vai ser aplicada a mim, que cometi o crime em 2004, tá? Por quê? Porque ela é uma lei mais benéfica. E a regra é que a lei penal ela só pode voltar no tempo se for para beneficiar o réu. Se for para prejudicar o réu, ela não volta no tempo. Ela não retroage. Aqui no caput do artigo 2º, como eu estou falando de uma situação que aboliu o crime, poxa, se deixou de ser considerado aquela situação criminosa, isso é melhor para o réu. Então, se isso é melhor para o réu, a lei penal retroage. Então, aqui o caput do artigo 2º me traz a abolitio crimes, a abolição do crime, tá? Quando eu tenho abolitio crimes, eu tenho a chamada retroatividade da lei penal. A lei penal volta para alcançar os crimes cometidos antes da vigência dela, ok? Agora, o parágrafo único, tá? Ele fala o seguinte, ele fala, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, tá? O que é isso? É bem parecido com a abolitio crimes. Só que aqui, o que aconteceu? Aqui o crime não foi abolido, mas a lei melhorou para o réu. Melhorou a situação para ele. Ficou melhor. Dei o exemplo para vocês em sala de aula
do crime de uso de drogas. Usar drogas é crime ainda no Brasil. Só que antes da lei de 2006, que é a nova lei de drogas, que nem é mais tão nova, né? Já tem mais de 10 anos, eu podia ir presa por usar drogas, tá? Eu podia ir presa por usar drogas. Então, vamos supor que eu, Juliana, lá em 2005, eu estou presa por usar drogas. Em 2006, surgiu uma lei que fala o seguinte, olha, continua sendo crime usar drogas, tá? Só que ninguém pode ir mais preso por isso. A penalidade que nós vamos dar para quem usa drogas é uma penalidade de advertência. Então, essa pessoa vai no fórum e ela vai levar uma advertência do juiz, tá? Vai ser advertido, vai ser inserido em programas para ser curado do vício de drogas, mas ela não pode ir presa. Então, eu não tive uma abolício criminis, porque o crime não foi abolido, mas eu tive o que se chama novatio legis in melius, que é uma nova lei para melhor. Então, eu tenho uma nova lei para melhor. Então, a Juliana, que está presa lá, tá? Em 2005, por causa da lei, por causa de uso de drogas, o que acontece? Em 2006, essa lei nova, ela vai retroagir para fazer efeitos na Juliana. Solta a Juliana. E ela vai vir aqui no fórum que ela vai tomar uma advertência. Porque não deixou de ser crime, eu tenho que ser punida, mas eu tenho que ser punida pelas medidas ali expostas. Então, vou até responder aqui a perguntinha do Washington. O caput do artigo é sempre, tá, Washington, a cabeça do artigo, a primeira parte dele. Então, aqui, ó, o artigo 2º, o caput, é o que ele está narrando aqui no artigo 2º. O artigo 1º, ó, ele só tem caput. É que o artigo 2º, ele tem caput, tá? Que é essa parte aqui. O caput do artigo é a abolício criminis, aqui no caso do artigo 2º. E além do caput, ele tem parágrafos. Só que ele tem um parágrafo só, que chama parágrafo único, porque ele tem um parágrafo só. Quando tem mais de um parágrafo, igual ao artigo 5º, olha o artigo 5º, ele tem parágrafo 1º, isso aqui é o símbolo do parágrafo, e parágrafo 2º. Pode ter, se pegar o 7, que é aquele que nós vimos aula passada, que ele é imenso, ele tem um monte de parágrafo, tá? Então, o caput é sempre essa partezinha do artigo. Então, no artigo 2º, nós temos o caput, que fala da abolício criminis, e o parágrafo único, que fala da nova lei para melhor, que é uma novatio legis in melius. Tanto a abolício criminis quanto a novatio legis in melius são situações que a lei retroagem, porque elas surgiram para beneficiar o réu. Aí, quando eu dei essa aula para vocês, eu comentei com vocês da novatio legis in pejus, que é uma nova lei para pior. Se vocês olharem, ó, a nova lei para pior, ela nem é mencionada aqui no código. Por que ela não é mencionada? Porque o artigo 1º, ele já fala, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, eu não posso ser punida por algo que não era crime antes. Então, se eu tiver uma nova lei para pior, tá, que prejudique a vida do réu, ela não vai poder voltar. É o caso do stalking. Antes stalking, antes essa perseguição na internet, essa perseguição das pessoas por outros meios, para fins de assédio e tudo mais, ela não era considerada crime. Então, ela é uma nova lei para pior, que ela veio para piorar a vida dos réus que praticam stalking. Só que antes do dia que ela for publicada, que ela vai ser publicada agora em 2021, eu não posso aplicar. Tá? Por que eu não posso aplicar? Porque o artigo 1º me fala que não há crime sem lei anterior que o defina. A gente viu também que em 2015 o crime de homicídio ele passou a ter uma qualificadora, que é a qualificadora do feminicídio, que é quando há a morte de mulheres em situação de violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher. Só que o feminicídio surgiu em 2015. As pessoas que praticaram
o crime de feminicídio, desculpa, a qualificadora do feminicídio antes de 2015, não vão poder ser punidas por ele. Porque é uma nova lei para pior. Não há crime sem lei anterior que o defina. A única exceção que eu posso pegar uma lei nova e levar ela lá para trás é para beneficiar o réu. Só para isso. Para prejudicar, jamais. Só volto para beneficiar. Ok? E aí, depois, nós vimos o artigo 3º. Que o artigo 3º é aquele artigo famoso.